Passamos a apresentar Novo Nascimento. Com muita alegria na alma, mais uma vez nós estamos ocupando o estúdio desta emissora com o programa Novo Nascimento, um órgão evangelístico que tem o objetivo de divulgar o Evangelho de Cristo na cidade de Sapiranga, na cidade de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha, Portão, enfim, todas as cidades que estão ouvindo a Vale TV. Nós estamos neste programa trazendo uma palavra para o teu coração sobre a restauração das vidas. O plano de Deus é restaurar o ser humano. Depois da saída do Egito, Deus teve o plano de restaurar o homem. E também da saída da Babilônia, aonde tinham sido levados no cativeiro. Nós vamos ler uma palavra que está no livro de Jeremias, capítulo de número 16, verso de número 17, que nos diz: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se esconde perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Nenhuma transgressão dos pecadores pode ser ocultado de Deus. Nenhuma transgressão dos pecadores pode ser ocultado de Deus. Nem os seus pecados sendo desconsiderados. Então, por mais que o homem muitas vezes tente se ocultar de Deus, e por mais que o homem tente ocultar os seus pecados de Deus, nenhum deles pode ser ocultado. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre todos os caminhos, tanto do pecador como do justo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. Se estão sobre os bons e os maus, não é o pecador que vai se ocultar de Deus, porque os olhos do Senhor, disse Jeremias, estão sobre todos os seus caminhos. A Bíblia diz que para Deus não há trevas e não há luz, porque os olhos do Senhor estão sobre todas as pessoas. Nós vamos ver aqui no livro de Provérbios, capítulo de número 5, verso de número 21, Provérbios, capítulo de número 5, verso 21, diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Então, para Deus, aplanar o caminho do homem, basta o homem se chegar para Deus. Porque Salomão escreveu aqui neste versículo, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Então nós, pela palavra de Deus, nós entendemos que o homem não tem como se ocultar. A Bíblia diz que se ele for para as mais altas nuvens, ali o Senhor está. E se for para as profundezas da terra, o Senhor está presente. E a Bíblia diz também que os olhos do Senhor, eles são como chama de fogo. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. E Salomão tinha razão, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Eu sempre digo que quando entreguei a minha vida para o Senhor Jesus,
eu cometia todo o tipo de atrocidade. Mas a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. O tempo da nossa ignorância. Lembro a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo São Paulo, ele ia para a cidade de Damasco com carta do rei para prender os cristãos, para manietar os cristãos, para arrastar as irmãs pelos cabelos, para consentir na morte de Estevão, como consentiu o nosso primeiro mártir, que a Bíblia nos fala. Paulo ia todo garboso. A Bíblia diz que ele ia todo garboso com uma centena de soldados para, mais uma vez, cometer aquilo que ele estava acostumado a cometer. Ele diz na carta aos Colossenses que ele era extremista no judaísmo. Por quê? Porque pensava que estava fazendo um grande trabalho para Deus. Pensava que estava fazendo um grande trabalho para Deus. E isto, meus queridos, muitas pessoas que estão fora do plano de Deus, que estão fora dos caminhos do Senhor, muitas vezes ele tem a impressão que está fazendo um grande trabalho para Deus. Mas a Bíblia diz que, embora ele não esteja fazendo um trabalho para Deus, os seus caminhos estão perante os olhos do Senhor. E a Bíblia diz então que Deus vai se manifestar para Paulo no caminho de Damasco, e ele vai ouvir uma voz, e esta voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Se nós entendermos um pouco de teologia ou de exegese homilética, nós vamos ver que Paulo não estava perseguindo Cristo diretamente. Não estava perseguindo Cristo diretamente. Mas ele estava perseguindo Jesus de uma maneira indireta. E a Bíblia diz então que Jesus vai dizer: Paulo, por que tu está me perseguindo? Eu creio que Paulo, quando perseguia os cristãos, ele jamais imaginava que aquilo que ele estava fazendo era contrário às coisas espirituais. Mas ali ele estava perseguindo a Deus. E Salomão diz assim, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Aquilo que ele estava fazendo, embora que errado, aquilo que ele estava fazendo, perseguindo os cristãos, estava contrário às coisas de Deus. Mas Deus estava vendo todas as coisas. Por quê? Porque todos os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. E Ele aplana todas as suas carreiras. Ele aplana todas as suas carreiras. Muitas vezes a gente pensa que Deus não está nos vendo, que Deus não está contemplando o nosso ser, mas Deus está vendo todas as coisas. Porque a Bíblia diz que todas as coisas são nuas e patentes perante os olhos do Senhor. Nós vamos ver aqui mais um texto que tudo aquilo que nós fizermos está nos cuidados de Deus. Jó, capítulo 34, verso de número 21 e 22. Jó, capítulo 34, 21 e 22. Diz assim, olha aqui, ouça atenção. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um. E Ele vê todos os seus passos. Jó, então, vai dizer aqui, no capítulo 34, verso 21, porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um. Aí você pode dizer assim, não, mas pastor, eu não sirvo a Deus, eu não frequento igreja, eu não vou em igreja nenhuma,
como Deus vai estar sobre os meus passos? Será que lá na prostituição o Senhor vai estar lá ouvindo meus passos? Será que se eu estiver lá no pecado, o Senhor vai estar lá? O Jó é categórico, porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um. Então, muitas vezes as pessoas estão cometendo todo tipo de atrocidade, e muitas vezes até servindo a Deus, muitas vezes participando da ceia, muitas vezes participando do movimento da igreja, e ele pensa que Deus não está lhe assistindo. Porque a Bíblia diz que todas as coisas são nuas e patentes perante os olhos de Deus. Todas as coisas são nuas e patentes perante os olhos de Deus. E Jó vai dizer aqui no capítulo 34, verso de número 21, porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um. Através da sua onisciência, através da sua onipresença e onipotência, Deus está olhando todo ser humano. E muitas vezes ele olhando o ser humano, e muitas vezes o ser humano sofrendo, muitas vezes o ser humano passando por provação, muitas vezes a família passando por provação, muitas vezes o ser humano triste, abatido, desanimado, e Deus está olhando para ele, e quem sabe pensando consigo, que bom que ele se voltasse para mim, para que eu pudesse dar uma chance, para que eu pudesse tirar essa tristeza do seu coração. E Deus muitas vezes acompanhando em todos os lugares que Ele está servindo. Nós vamos ouvir a mensagem dos nossos colaboradores e nós voltamos em seguida.